Então, boa noite, pessoal. Vou passar aqui para vocês, dar uma revisada do que a gente já trabalhou até então, principalmente os exercícios que foram feitos, né, que vocês estão desenvolvendo, que muitos já ou faltaram ou não tiveram o acesso, né? Então, é o seguinte. Então, o que é o nosso plano de ensino? Vou dar uma recapitulada. Então, o que vocês vão ter que compreender nessa disciplina de paisagismo 1? Compreender essa evolução histórica. Então, como que surgiu o paisagismo até os nossos dias atuais? Com essa evolução histórica, quais que foram os estilos presentes, né? Quais foram os estilos que surgiram nessa evolução e que tem até hoje, né? Que influenciam, né? Até principalmente nas tendências. Quais que são as formas de intervenção do paisagismo? Então, o que ele vai influenciar? Na hora que eu faço essa intervenção do ambiente, o que ele vai me influenciar num todo, né? O que o paisagismo traz sensações, o que ele vai provocar, qual que é a intenção de um projeto de paisagismo. Principalmente vocês entenderem, né, ter esse conhecimento científico e tecnológico para formar o profissional arquiteto paisagista. Então, com todos esses conhecimentos, eles vão facilitar o dia a dia da criação. Por meio desse desenvolvimento desse conhecimento, que vocês vão ter esse embasamento teórico, e por meio das experiências da prática, vão facilitar na concepção e na elaboração desses projetos, dessa arquitetura paisagística, no caso da microescala. Então, o que vai fazer? Se eu tenho conhecimento, né, eu detenho esse conhecimento, conheço a teoria, na prática, ele vai me permitir maior precisão, uma melhor agilidade e, principalmente, na hora de você ter esse processo criativo. Então, na hora que eu for criar, eu tenho um determinado cliente, eu já tenho todo o meu embasamento teórico, eu sei quais que são as espécies, quais que são os estilos, qual que é a importância de cada intervenção, qual que é o partido arquitetônico do meu cliente, o que eu vou trazer, o que ele precisa, quais que são as necessidades dele, e a partir desse levantamento, desse inventário, você vai propor o projeto, tá? Na ementa, a gente tem que trabalhar o paisagismo em pequena escala, que é o micropaisagismo, que vocês vão ver quais que são esses, o que encaixa, o que engloba nesse micropaisagismo. A contextualização histórica, então como surgiu o primeiro princípio de paisagismo, como que ele veio, como que surgiu no mundo e principalmente no Brasil, né, que é onde a gente vai trabalhar no momento. O que é um inventário? O que é importante eu fazer esse levantamento técnico, saber as espécies vegetais, o que é a espécie que vai se encaixa num jardim pleno sol, um jardim de meia sombra, tá? Então, qual que é a minha intenção? O que eu vou trazer à forma, estudo plástico? O que eu quero propor na plasticidade do paisagismo? O conceito de estética, o que é belo, o que não é, né? O conceito da estética em si, que a plástica vai estar influenciada. Quais que são os processos, quais que são as etapas para eu criar um paisagismo, um projeto, o que vai englobar. Os fundamentos e as tendências, então lá quando eu vi a evolução histórica do paisagismo, os estilos que estavam presentes, o que está presente hoje, o que é tendência no mercado de paisagismo. Quais são os referenciais que a gente tem? Quais que são os exemplos de paisagistas, né? Eu gosto de falar sempre bastante que é o paisagista mais comum, que é o Roberto Bulemarx. Quais que são as características dele? Os tipos de jardim que ele usa, as espécies vegetais, as formas que ele trabalha, né? Que é a plasticidade. E os dois conceitos que eu acho bem importantes que estão em evidência, né, que é o boom do momento, é a ecologia e sustentabilidade. O que o paisagismo vai ser ecológico? O que a sustentabilidade vai trazer no meu projeto? E por fim, depois que vocês terem todo esse conhecimento, né, científico de todo esse trabalhar a ementa, eu vou aplicar, eu vou desenvolver e sintetizar um projeto. Aqui no programa da disciplina, eu dividi em 4 unidades. Na unidade 1, que é o que a gente está trabalhando, é contextualização e conceituação. Então, o que é importante eu saber? Quais que são os conceitos de paisagismo? O que é paisagem? O que é paisagismo? O que o paisagismo vai ter na relação com o homem e o meio ambiente, né? O meio construído? Qual que são as relações, se elas são
em caso a relação antrópica, principalmente, que é a ação do homem, né? Mas essa relação vai me fazer propor ou pensar num paisagismo. A aula 1, eu falei sobre o conceito básico de paisagismo, né? Que eu vou dar uma revisada agora. A aula 2 e 3 vai ser as próximas que eu já vou enviar para vocês o arquivo, que são os tipos de paisagismo e micropaisagismo. Então, aqui é o programa da disciplina. A gente detém o conhecimento do que é planos, né? Tem a parte da perspectiva, por isso que foi o exercício que nós fizemos de perspectiva. Então, o que eu tenho que definir? Meu plano de piso, tá? Qual que é o meu plano de teto, né? Definir já isso. E a minha lateral, que é a parede aqui no caso, né? Então, deixar bem definido esses planos. A outro fato, a orientação, que eu falei para vocês, a roda dos ventos. Então, eu saber os pontos cardeais, o que é norte, o que é importante eu ter no norte, o que é importante eu ter na face leste, na face oeste eu tomar cuidado com o sol, e o sul, os ventos. Então, a orientação solar, ela é muito importante, tá? Que vai influenciar a base toda do projeto de vocês. E aqui é o reconhecimento das espécies. Então, eu saber, na hora que for apresentar um projeto paisagístico, eu saber como que eu apresento o nome científico dela, o nome popular, como que escreve o nome científico, eu saber diferenciar uma espécie da outra, tá? Então, vamos lá recapitular qual que é a introdução. Então, aqui foi o que eu passei para vocês na aula. Então, como que surgiu o paisagismo, os conceitos básicos, né, do paisagismo. Então, comentei com vocês que o paisagismo ele teve presente desde as culturas antigas, né? Mas ele só foi dado como profissão, né? Foi documentado como profissão a partir da década de 80, e isso no Brasil, né? Então, ele ganhou seu espaço. Antes do período atual que nós estamos vivendo, o paisagismo ele estava relacionado só a criar espaços, né? Nesses espaços ele servia apenas de contemplação. Ele não tinha uma outra função, né? Um conceito. Depois, né, a partir da arquitetura contemporânea, né, os tempos que estamos vivendo, né, ele pode ser encontrado como definição de um conceito mais amplo e mais complexo. Então, tá ligado à questão ecológica, a proporcionar esse espaço de contemplação também, mas além da estética, ele dá uma função. A plástica, trazer privacidade em determinados ambientes, né? Trazer sensações de espaços mais agradáveis, quando você pensa num jardim de inverno, quando você pensa numa rua que você está percorrendo e tem um trabalho com paisagismo. O conceito mais amplo que a gente fala é o conforto. Então, é o conforto visual, o conforto térmico que o paisagismo permite, o conforto acústico, tá? Então, são conceitos mais amplos que foram introduzidos, né? Então, o que a gente pode classificar o paisagismo? Ele é uma solução, hoje em dia, cada vez mais presente, uma solução de grandes problemas ambientais. Então, sabe-se que a vegetação ela traz sensações, permite você resolver problemas ambientais. Como? Cidade de São Paulo, que eu citei na sala de aula. As chuvas que estão acontecendo com maior frequência. Então, é um volume de chuva muito grande num espaço curto de tempo. A cidade está cada vez mais ocupada, não há taxas de permeabilidade, não tem como o solo absorver, né, devido a tantas construções, principalmente construções irregulares, não tem como o solo conseguir absorver todo esse contingente de água. Tá? Então, por isso está criando paredões verticais com jardim, né? Então, vai absorver, vai reter essa água. Solução de problema ambiental. E mudança climática, enquanto mais vegetação, né? Porque é muito calor em áreas. Se você for observar, se está percorrendo a cidade, você vai observar que tem cada vez menos árvores. As pessoas estão fazendo poda irregular, né? Que seja. Então, área verde, ausência de área verde, existe mudança climática. Você vai percorrer, gosto do destaque que é de Paranavaí, vai percorrer lá perto do condomínio Green Park, né?
quando você tem aquela baixadinha, tem até um lago, né? Tem a região de mina d'água ali. Tem bastante vegetação, a temperatura cai. Outro ponto aqui, no a Chácara Estrela, aqui no Jardim que caminha para os condomínios, São Lourenço, Royal Park, perto da Chácara Estrela, tem várias árvores, né? Então são algumas chácaras. A abundância de vegetação também faz com que a mudança de temperatura seja percebida, né? Quando você passa ali, principalmente à noite, você tem essa sensação térmica mais baixa. E gerar essas comunidades sustentáveis, né? Então, muitas indústrias hoje estão com um enfoque mais sustentável, então visando a sustentabilidade. O paisagismo vai solucionar. E como surgiu o paisagismo? De onde veio o paisagismo? Né? Então, eu comentei com vocês que o paisagismo, a definição dele, ele é o planejamento e a composição dessas paisagens. Então, eu vou planejar e vou compor a paisagem, vou modificar a paisagem. Mas antes de me aprofundar na história do paisagismo, até no estilo de paisagismo, o que é importante eu saber? O conceito de paisagem. Coloquei aqui a partir do dicionário. Paisagem é a extensão de território de seus elementos que alcançam num lance de olhar, um panorama ou uma vista. Então, tudo que meu olho alcança, um panorama é uma paisagem. Aqui tem dois autores que eu gosto de citar, o Hardt e o Macedo. Então, o Hardt fala que é a combinação dinâmica de elementos naturais. Então, essa combinação, embora a paisagem seja algo estético, ele também é dinâmico. Então, vou compor esses elementos, vou combinar esses elementos, sejam eles naturais, que são os físicos, químicos e biológicos, ou seja, as espécies vegetais, as plantas. O antrópico. O que é o antrópico? É tudo aquilo que é feito pelo homem, né? Então, as casas, os comércios, a edificação. Isso é antrópico. Eles vão se interrelacionar e são interdependentes. Então, eles se relacionam e são um depende do outro, né? Essa relação. Então, eles podem trazer um equilíbrio, né? Eles vão formar um conjunto, e eles podem trazer ou não esse equilíbrio. Eles podem evoluir, podem produzir essas sensações, né? Seja dos sentidos, estética, visual, e trazer percepção mental. O que é percepção mental? Vou associar ao conforto. Então, quando você tem um ambiente verde, bonito, bem pensado, planejado, né, com equilíbrio, ele te traz a sensação, tudo que é equilibrado traz essa sensação mental. Então, você fica mais mentalmente descansado, feliz, né? Já o Macedo, ele fala que quando você tem essa paisagem, é o resultado formal de processo social, que é essa interação natural de um determinado recorte de espaço. Então, você olha no espaço, faz um recorte, que seria essa paisagem, e ela vai ser compreendida, né? Ela vai dar lugar a diferentes comunidades, seres vivos, ou seja, o próprio planeta. Coloquei dois termos, duas definições. A paisagem natural é aquela que o homem não tocou, né? Não teve intervenção pelo homem. E a artificial é aquela que teve essa interferência dos indivíduos. Outro exemplo de civilização hidráulica que a gente tem são os povos egípcios, os povos da Mesopotâmia, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, aqui é um assentamento no período neolítico, né? Ainda está preservado, né? O homem buscou melhor condição de vida, foi aprimorando as técnicas de agricultura, teve necessidade de construir obra de irrigação, por isso comentei que sempre uma boa civilização está perto de um rio. Então, fizeram essa obra de irrigação, então conter essa água quando o rio estava seco, né, e dominar essa água quando tinha enchentes, né? Então, essa forma de irrigar a agricultura é uma forma de caracterizar como civilização hidráulica. Então, quais que eram as técnicas de irrigação? Eram formar canais,
abrir valas, construir muros de contenção, então para conter a enchentes, formar diques, né? Então foram formas de dominar a água. Na antiguidade, os primeiros esboços que a gente tem de um paisagismo foi no sudeste asiático, entre o mar Mediterrâneo e o Irã, que é conhecido entre essa região do mar Mediterrâneo e o Irã, é conhecido como o berço da civilização antiga, né? Então, onde tem esse domínio principalmente dessa irrigação, de forma de irrigação. A Mesopotâmia era um vale fértil, então ela tinha, era rodeada do rio, né? Que então o significado da palavra meso e hipótamos de Mesopotâmia tem um significado em grego de terra entre rios. Então, é essa terra que estava locada perto dos rios. Então, por isso, dominado de vale fértil. Eles começaram a praticar agricultura, construir os muros pequenos para rodear essas plantas, essas hortaliças, como forma de proteção até das intempéries, né, do rio, e dos animais, né? Então, para não vir os animais para comer toda essa plantação deles. Então, uma forma de defesa também. Os povos assírios, que eram os povos da região da Mesopotâmia, eles dominavam essa técnica de forma rudimentar, é claro, de drenagem e irrigação, que é essa região entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Na antiguidade, que aqui vai chegar a parte do exercício de vocês, na antiguidade, uma das obras mais ícones que a gente tem, e que foi considerado como as 7 maravilhas do mundo antigo, ou da humanidade, foram os jardins suspensos da Babilônia. Até no exercício eu coloquei um pouquinho do trecho no texto sobre o jardim, então quem tiver curiosidade, buscar mais a fundo isso. Era conhecido como Jardins Sagrados pelos babilônios em 3000 a.C. Os jardins, o jardim suspenso aqui tem até uma representação de como o Martin, que era um pintor holandês, imaginou que seria o jardim suspenso da Babilônia e ao fundo a Torre de Babel. A Torre de Babel também é um outro ícone que vocês podem, quem tiver curiosidade, buscar um pouquinho sobre a Torre de Babel. Então, o jardim suspenso da Babilônia é o que nós vamos abordar sobre o exercício. Nos jardins do Antigo Egito, eles, como característica, eles tinham essa simetria rigorosa, sempre de acordo com os pontos cardeais, como eu falei que é importante vocês dominarem os pontos cardeais, né, que são os 4 pontos, que é norte, sul, leste e oeste. Essa civilização ela tinha mais o intuito de ser mais decorativa e introduziu espécies floríferas. Aqui, no caso, essa representação, ela é a representação do figo, um pé de figo, né? Então, a flor é muito bonita. Então, é importante a gente observar a diferença de algumas civilizações. Então, o Egito tinha simetria rigorosa, sempre de acordo com os pontos cardeais, valor decorativo e buscavam as espécies floríferas, então que tinham flores. Os gregos, já diferente dos egípcios, eles buscavam características mais naturais, tá? Até pelo fato da topografia dele ser mais acidentada, né? Eles fugiam então dessa simetria, trabalhavam a topografia de forma mais natural, modificação no terreno em forma de platôs, né? Muitas coisas elevadas. Eles cultivavam espécies frutíferas, diferente dos egípcios, e trabalhavam elementos decorativos, então colocavam esculturas humanas e de animais, serpentes, leões, estátuas dos gregos, né? Então já é diferente dos egípcios. Aqui eu coloquei na esquerda as ruínas de um jardim grego, então aqui tá as estátuas, né? Então trabalhar esses elementos decorativos na base de pedra. E aqui a questão da topografia, então jardim de Ágora em Atenas, então a topografia, ó. Então elevar e trabalhar essa paisagem natural.
Em Roma, eles buscaram algumas características também, mas tinha a diferença de ser jardins mais enfeitados, mais ornamentados, jardins em maiores escalas, né? Então aqui eu coloquei para vocês o peristilo. Então o que é o peristilo? É você trabalhar como se fosse um jardim de inverno, no centro da edificação aberto, então tem a entrada de luz e de chuva. E era um espaço da residência, né, ou do palácio, que era rodeado, ó. Então você tem o espaço rodeado. Então havia acúmulo de água, aqui a parte de ornamentação, né, das espécies vegetais, algumas estátuas, alguns elementos também baseados nos gregos. Aqui já é a Vila Adriana, ou em Tivoli, na Roma. Então aqui tem a parte que eu falei para vocês de topiaria, então grandes vegetações, então trabalhada a forma, né? Alguns são em grandes, põe a maior escala, então é todo o trabalho de ornamentação, tá? Aqui a atividade. Então quem não fez, por favor fazer, né? Me entregar até segunda-feira. A representação técnica. Então aqui eu coloquei uma forma conceitual, o que é o jardim suspenso da Babilônia, né, que acredita, né, que especula-se que foi a mando do rei Nabucodonosor no século VI a.C. Então foi trabalhado como uma obra arquitetônica mais conhecida, né, no reino pela Mesopotâmia. É considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, mas não há vestígio na existência de que existiu, né, de forma arqueológica. Então aqui eu descrevi um pouquinho o que é a característica do jardim, suspenso da Babilônia, como que imagina que ele foi projetado, onde que ele estava localizado, enfim. O que vocês vão fazer? Então, vocês vão criar, né, desenvolver em dupla, no caso agora vocês vão fazer individual, quem não fez. Então, fazer uma releitura de um jardim suspenso, né, como esse jardim sagrado, no mundo atual, então no dia de hoje, tá? Então, atualmente, vocês vão criar esse jardim suspenso, tá? Aqui eu coloquei algumas referências de jardim, eu acredito, né, que seja uma releitura minha, né, de existência de jardim. Então, trabalhar a topografia, usar a vegetação suspensa, formas atuais. Então, aqui tem placa solar, foi criado platôs, espécie vegetal, trazer água. São algumas referências que eu busquei trabalhar para vocês. Vocês vão fazer essa releitura desse jardim suspenso a partir dessas 4 linhas norteadoras, que eu descrevi cada uma delas. Então, você vai criar por meio de tomar parte da sustentabilidade, ou tomar parte da interculturalidade, você colocar mais, valorizar identidades ou diversidade cultural. A heterogeneidade ambiental, então você buscar a existência de diferentes espécies vegetais, ou contextos climáticos, empregar diferentes formas de uso do solo, enfim. A mobilidade urbana, então você pensar num jardim suspenso que traga a mobilidade urbana, então concentrar os serviços básicos de infraestrutura, pontos de lazer, mobilidade num espaço só. Como vocês vão fazer isso? Depois que você escolheu uma das 4 linhas norteadoras, pode colocar mais que uma? Pode, perfeito, maravilhoso. Escolhi uma dessas 4 linhas norteadoras, eu vou desenvolver. Então, busquei um dos pontos referenciais, vou montar numa folha A4 ou juntar, fazer em forma 3, por meio das anotações que vocês já fizeram, as informações que eu passei dos slides, vão ilustrar, inspirada nas imagens de referência que eu coloquei, que é o jardim suspenso do mundo atual. E depois vocês vão defender, quando a gente voltar, vão explicar como que surgiu a ideia de vocês, o que vocês pensaram, por que vocês escolheram uma das linhas norteadoras e vão aplicar nesse cartaz informativo, beleza? Dúvidas? Me mandam no WhatsApp, vocês vão tirar a foto e vão descrever no meu e-mail de forma breve e sucinta o que vocês pensaram, tá? Que vai valer como a apresentação que já foi feita em sala de aula.
Então, vou montar, vou criar na folha 3, não é cópia, é se basear em alguma coisa, se inspirar num jardim suspenso ambulante no mundo atual. Fiz, representou, desenhou, fez o croquisinho lá, se quiser pintar, pode pintar. Fotografa, me manda no e-mail e escreve, ó, eu pensei assim, 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 porque eu quero reconhecer essa importância do paisagismo, blá, 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 tá? Beleza? Vai me mandar por e-mail. O e-mail tá aqui, ó, jessica.zezac@fates.edu.br, tá? Me manda nesse e-mail aqui, por favor. A minha cachorra latindo, gente, desculpa. Na última aula, pro pessoal da primeira turma, eu mostrei algumas referências, algumas normativas, algumas normas da NBR 1068, o que ela pede, o que ela explica, como que tem que ser feito. A NBR 8402, que é execução de letra técnica. Então, o carimbo tem que ter letra técnica, vulgo letra caixa alta. A NBR 8403, que vai fazer as linhas de desenho, quais que são os tipos de linha, traço, espessura, são normas que vocês têm que saber na parte de desenho técnico. Comentei que, segundo a norma, a NBR 10068, ela fala as dimensões do carimbo conforme o tamanho da folha. Nós vamos padronizar a folha tamanho A3, então 297 por 420 milímetros, na posição horizontal, sempre. Vocês vão fazer o carimbo, vou dar um zoom aqui no carimbo que eu quero que vocês vão trabalhar comigo. Então, vocês vão fazer a folha que faltou uma margem também, opa, que não aparece, ficou lindo, retinho. Aqui tem uma margenzinha, que tá descrita aqui, ó. Margem esquerda, 2,5. E as outras margens, 1. Eu vou mandar esse PDF também para vocês, tá? Não vai estar em escala para vocês fazerem. Então, 1. Peguei a folha, centrei minha folha na horizontal, deixei 2,5 da esquerda, demais margens 1. Na margem aqui, ó, que vai estar linda essa margem reta, eu venho e coloco carimbo. Então, deixei 1, começa meu carimbo. 17,5, meu carimbo de largo comprimento, por 7,5 de altura, tá? Então, esse é o carimbo de vocês. Nossa, tô fugindo da escola de arquitetura. Fazer fazer risco assim é difícil, tá? Então, ele tem 17,5 por 7,5. Aqui tá o zoom de vocês, ó. 17,5 por 7,5. Falei pra começar de cima. 1, 1, 1, 1, 2,5, 1. Aí vem aqui, 6,5, 11. Aqui não é 3, é 2, só reprisando, porque aqui eu tenho 6,5. Então, aí vocês vão fazendo aqui também, e porque é 2 aqui também, ó, pra dar 5, tá? Então, vou fazer o carimbo, tem que conter esses itens aqui. A representação técnica, eu expliquei pra vocês o que é perspectiva, né, e qual que é o intuito da gente aprender perspectiva. Eu coloquei 4 referências de um ponto de fuga para fazer a perspectiva. Então, o que é perspectiva? É você representar de forma gráfica um plano. Lembra que no primeiro exercício que eu mostrei ali, a primeira imagem que tinha plano do chão, plano do teto e aqui a parede, tá? Ponto de fuga, depois eu fiz um exercício de ponto de fuga, então todas as linhas vão convergir pro ponto de fuga, que vai estar, no caso, aqui no centro, ó. Todas as linhas convergem pro ponto de fuga. Aqui é a mesma coisa, ó. Todas as linhas convergem pro ponto de fuga, tá? Então, é você representar um objeto, um elemento, nas 3 dimensões, x, y, z, num único plano. Então, você vai ter x, y, z, você vai ter altura, largura e profundidade desse mesmo objeto. Então, 8 quadrados de 3 por 3. Eu vou colocar ele depois na folha para mostrar para vocês qual que é o afastamento da margem, tá?
Então, eu vou fazer os quadrados de 3 por 3. Deixa eu ver se tem alguma coisa em linha reta. Não tem linha reta aqui. Então, fiz os quadradinhos de 3 por 3. Vou fazer aqui o centro do meu ponto de fuga. Depois eu vou passar a medida certinho e vou gravar um vídeo como que é pra ser feito, tá? Vou ligar tudo no meu ponto de fuga. Todos os pontos vão ser ligados no ponto de fuga, tá? Aqui eu fiz. Depois que eu fiz isso, vou colocar a medida certinha aqui, que eu vou explicar no vídeo como que vai ser feito. Tudo vai convergir para o ponto de fuga, tá? Vai ficar assim.